Acho que depois dos atentados de 11 de setembro e desse crescente questão terrorista, o conceito de risco virou um conceito fundamental. Ou seja, hoje o conhecimento do seu projeto vai favorecer enormemente a você correr menos risco. E hoje custa muito caro correr o risco. Custa muito caro ter um erro. Eu pergunto, quanto custa, se é que a gente conseguiria pensar, saber do atentado de 11 de setembro no dia 10? Quanto que isso ia custar? Já pensaram nisso? Não, quanto ia custar esse um dia? E imaginem hoje o que o governo americano e o governo da Inglaterra, o governo do mundo inteiro, os governos do mundo inteiro estão fazendo para tentar minimizar o risco. Então, risco é algo inevitável. Então, você tem que saber correr esse risco. Se você não quiser correr risco em projeto, você não pode fazer projeto. Ainda mais no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos riscos relacionados à política, a governo, à instabilidade contratual, à instabilidade nas relações governamentais, ou seja, você vem como indústria internacional fazer um investimento de grande porte no país, e aí você vem dentro de um cenário de juros e um cenário político, econômico, aí de repente mudam-se as regras com muita facilidade, ou seja, não existe um respeito tão desenvolvido assim, como existe em outros países, com relação a isso. Então, isso gera um risco. Além disso, nós temos riscos muito relacionados à cultura. O brasileiro hoje está mudando a cultura, mas o brasileiro, desculpa, ele é fazedor, ele não é planejador. Gerenciar máquina, gerenciar equipamento, fácil. Agora, gerenciar gente, gerenciar as pessoas, as dores, as alegrias, as felicidades, as tristezas. O cara tá ali motivado, tá ali desmotivado. E às vezes assim, um bom dia não dado vai virar lá um atraso no projeto. Por quê? Porque a felicidade das pessoas e a motivação das pessoas é uma coisa extremamente dinâmica. Então, ou seja, hoje existem vários estudos sobre recursos humanos e as pessoas começaram a subverter, ou seja, a administração por resultado. Então, você subverte a um segundo plano todo o recurso humano, achando que, o que vale é o resultado, o custe o que custar esse resultado. E aí a gente hoje tem tido um problema gravíssimo de recursos humanos. A maior parte das empresas tem tido o quê? Um turnover altíssimo. Equipes completamente desmotivadas. Isso gera o quê? Perda de qualidade, perda de resultado, gera retrabalho, estresse, Ou seja, gera todo um efeito colateral negativo exatamente porque a gente não administra bem. E não é só fazer. Talvez esse capitalismo tenha forçado a gente um jogo do vale tudo, do tem que fazer, do vale tudo, e a gente acaba penalizando outras coisas que acabam custando muito caro lá na frente. Acaba custando muito caro. E eu acho assim, hoje um dos maiores desafios da minha vida é conseguir fazer exatamente esse balanço, esse equilíbrio e conseguir pegar as pessoas que estão junto comigo, pensar as pessoas que estão em projeto comigo e conseguir ter o máximo resultado sem necessariamente gerar o máximo desgaste para ter. E não adianta, administrar bem recursos humanos não é simplesmente dar um tapinha nas costas do colega, é um processo muito mais estruturado para garantir que as pessoas vão dar o melhor do seu potencial e vão acreditar que elas estão contribuindo, que elas estão contribuindo para o sucesso do projeto. Aí muita gente acha que eu fico estudando análise de valor agregado, que eu fico estudando PERT-CPM. Pessoal, o que eu sei disso já é mais do que suficiente. Na verdade, hoje, sabe o que eu estudo? Eu, como engenheiro químico de formação e mestrado na área de engenharia também, hoje eu só estudo praticamente coisas de aspectos humanos. Então, eu estudo hoje, por exemplo, hoje, se eu perguntar quais são os meus livros de cabeceira hoje, são livros de filosofia. Você fala, mas o quê? Um empresário de gerenciamento de projeto está estudando filosofia. Que é porque exatamente existe uma carência muito grande. A gente começou a perceber que a maior parte dos gerentes de projetos no mundo inteiro eram pessoas formadas em exatas.
Ou seja, pessoas com cunho técnico. E eu posso falar isso de cadeira, porque eu engenheiro químico. E aí o que acontece, pessoal? Eu, como engenheiro químico, eu fui educado, treinado e capacitado para lidar com máquina, para calcular um trocador de calor, fazer um dimensionamento de uma coluna, de fracionamento, etc. E hoje eu falo, hoje o Ricardo é um administrador, hoje o Ricardo, que ele passa o tempo dele, a maior parte do tempo é resolvendo conflito, administrando poder, fazendo alianças. E isso é tão importante ou mais do que os aspectos meramente técnicos. Então hoje liderança é uma palavra e é uma habilidade que falta na absoluta maioria dos gerentes. A capacidade de se comunicar bem, de ser claro, de ser justo. Existe uma teoria chamada teoria de Adams, teoria da justiça, que ele fala o seguinte, que uma das maiores fontes de motivação das pessoas é o tratamento justo. Combinou? Cumpre. Eu estava lendo recentemente um livro, eu gosto de falar muito isso nas minhas palestras, quando eu dou palestras nos meus clientes de consultoria, é a questão daquele livro do Robert Greene, chamado 48 Leis do Poder. Né? Ele tem leis que são realmente extremamente coerentes para um bom gerente de projeto. O que ele fala? Sua reputação é tudo, dê sua vida por ela. Ou seja, o seu nome como gestor de projeto, então dá sua vida por manter aquele nome. Por quê? Porque talvez é das poucas coisas que nós temos no mundo, das poucas coisas que nós temos no mundo, que ele não perde nunca. Agora, é extremamente difícil de confiar, de construir. Ou seja, a gente ter uma estrutura como essa funcionando. E aí ele começa ali falando assim, poder é amoral, não é imoral. A moral é o seguinte, ele não tem moral, você usa ele do jeito que você acha que é melhor. Então, ou seja, você tem um poder construído em cima da sua referência, em cima do seu expertise, em cima do seu senso de justiça, esse é um poder duradouro. Esse é um poder que vai fazer com que o seu time trabalhe junto e você consiga influenciar essas pessoas para alcançar o seu resultado.